Hoje a gente vai desmontar a personagem mais subestimada, mais mal compreendida e, na minha opinião, a mais importante de toda a franquia de FNAF. Tá, e antes de qualquer coisa, deixa eu te fazer uma pergunta que vai ser muito importante para você entender todo o vídeo. Quando você pensa na Puppet, o que vem na sua cabeça? Aquela coisa estranha dentro da caixinha e você precisa ficar dando horda no relógio para ela não te matar. Aquela mecânica do FNAF 2 que todo mundo odiava porque você tinha que dividir a atenção entre o mapa, as câmeras e essa bendita de merda de caixinha ao mesmo tempo. Sim, é ela. Mas a Puppet é muito mais do que o inimigo mais irritante do FNAF 2. E hoje eu vou provar isso pra você. Eita, a primeira coisa que qualquer pessoa percebe quando para estudar a Puppet de verdade é que ela é diferente dos outros animatrônicos, de um jeito que fica gritando na sua cara assim que você presta atenção. Fred, Bonnie, Chica, Fox, eles caçam a gente. Eles vagam pelos corredores seguindo um instinto. É como se o espírito deles tivesse sido consumido por uma raiva tão grande e virou quase um animal. Ou seja, a agonia. O objetivo deles é simples: te matar. E é isso. A Puppet não. A Puppet fica parada. Ela espera. Ela parece estar pensando. E olha, eu sei que parece loucura falar isso de um jogo, mas tem algo nos olhos pretos e vazios dela e transmite uma coisa que os outros não transmitem. No caso, é a consciência. Ela não parece maluca. Ela parece paciente. E isso assusta de um jeito completamente diferente. Nos minigames de FNAF 2, enquanto você ainda tá tentando entender o que diabo está acontecendo, a Puppet aparece em cenas que não fazem sentido a princípio. Você vê ela distribuindo presentes para crianças, você vê ela saindo da caixinha num momento completamente diferente do jogo, e aí você percebe que essa personagem existe em uma camada de história e os outros não existem. Qualquer pessoa que estudou a lore com mais cuidado percebeu uma coisa muito foda. A Puppet aparece em praticamente todos os momentos importantes da história, mas não como uma coadjuvante, isso é importante, e sim como uma personagem central. Ela está presente quando as crianças morrem, presente quando as crianças ganham na nova vida, ela está presente no final, quando tudo acaba. Ela se move em dimensões que nenhum outro animatrônico sequer toca. Então a gente precisa perguntar: por quê? Porque uma personagem com tanto poder, tanta presença e tanta consciência ficou presa numa caixinha de presente enquanto a história inteira aconteceu ao redor dela? Para responder isso, a gente precisa voltar ao começo. E o começo é uma história que a maioria das pessoas não sabe completa. No caso, é a morte da Charlie. Para entender a Puppet, você precisa entender a Charlie. A Charlotte Emily, filha de Harry e Emily, o cara literalmente construiu os animatronics. Você conhece Harry como o cara das fitas no FNAF 6. Aquela voz que vai te guiando pelo jogo até o discurso final e quebra qualquer um. Mas antes de tudo isso, Harry era só um pai de família protegendo a sua filha. Harry sabia que William Afton era perigoso, então ele fez o que um engenheiro faz quando quer proteger alguém. Ele cria uma solução tecnológica, a Secret Puppet. A Puppet de segurança foi construída especificamente para garantir que Charlie ficasse segura dentro do restaurante. Esse animatrônico tinha um propósito único na vida: proteger a filha de Harry. E aí vem a ironia mais cruel de toda a franquia: a Puppet conseguiu falhar. No minigame Secret Puppet, um dos minigames do Pizzeria Simulator, você controla a Puppet tentando manter Charlie segura. E em determinado momento, uma caixa cai em cima da Puppet, prendendo ela. Charlie sai do alcance e do lado de fora na chuva, o William Afton simplesmente mata a criança. E a Puppet foi criada para proteger essa criança, o William matou. Mas ela falhou. A Puppet consegue se libertar e vai arrastando o próprio corpo danificado pela chuva até a Charlie. E ali, abraçando o corpo da menina morta, a Puppet desliga e Charlie a possui. Isso não é teoria. O Ultimate Age oficial de FNAF confirma diretamente que a Charlie e Emily possui a Puppet depois da morte dela. E ela depois ajudou as vítimas de William a encontrarem nova vida nos novos animatrônicos. Mas pensa na carga disso por um segundo. A Charlie morreu com medo, sozinha na chuva do lado de fora do lugar que deveria ser o mais seguro do mundo para ela, já que era o trabalho do pai. Ela bateu na porta, ela esperou e ninguém veio. E o único ser criado especificamente para salvá-la chegou tarde demais. Essa é a origem da Puppet. Não um monstro, não um demônio, sim uma criança morta que acordou dentro de uma máquina e deu para si mesmo uma missão: nunca deixar isso acontecer com mais ninguém. E a gente vai viver ao longo desse vídeo todo
como essa intenção linda gerou consequências e Charlie nunca previu. Mas antes disso, eu preciso te perguntar uma coisa e vai virar um conceito inteiro de FNAF de cabeça para baixo. O verdadeiro início de FNAF é algo muito absurdo. Muita gente acredita que FNAF começa com William Afton, né? E ele é o ponto zero, o primeiro dominó. E sim, tecnicamente ele é o assassino, ele matou a Charlie, depois matou mais 5 crianças dentro do próprio restaurante e ajudou a construir. Mas aí vai a pergunta e a comunidade debate até hoje. Sem Charlie, sem Puppet, o que teria acontecido com essas outras 5 vítimas? Aí entra um dos minigames mais importantes e mais debatidos de toda a franquia, ou Eve Iftis Eve Life. Eu não sei pronunciar muito bem esse inglês, tá bom? No minigame, você vê a Puppet andando por um espaço escuro, carregando o presente e posicionando cabeças de animatronics em cima de crianças mortas. E quando o minigame termina, os animatronics aparecem iluminados, os olhos acendem e eles ganham vida. A interpretação mais aceita pela comunidade é a Puppet transferiu a alma das crianças mortas para dentro dos animatronics. Gabriel dentro de Freddy, Freeze dentro do Foxy, Suzy dentro da Tia e Jeremy dentro do Bonnie e Acid dentro do Golden Freddy. Isso tem base? Cara, sim, tem base completamente. Ultimate Age diz que ela ajudou as vítimas a encontrar nova vida e uma chance de vingança ao possuírem os animatronics. Então a versão básica da história é sim confirmada. Mas como exatamente ela fez isso? Aí a história explica. Existe uma teoria chamada Puppet Stuff e é uma das mais influentes e mais divisivas da comunidade. Ela defende que a Puppet não apenas guiou as almas espiritualmente, ela fisicamente pegou os corpos das crianças e enfiou dentro dos animatronics. Os defensores apontam que no minigame as cabeças são grandes demais para serem uma representação simbólica. E o som passado e pesado e toca quando a Puppet coloca as cabeças parece coisa física e literal, não mágica. Mas e os outros discordam? Os críticos dessa teoria apontam em praticamente todas as outras mídias de FNAF, quando a gente vê almas possuindo objetos, o processo é sobrenatural e não físico. E se a Puppet tivesse colocado corpos na fantasia, alguém teria descoberto muito antes. Além disso, o próprio discurso de Harry no final de FNAF 6 fala que a Puppet levantou os outros nos seus braços, e pode ser uma metáfora para não uma descrição literal, você me entende? As duas leituras fazem sentido dentro da lore. A comunidade não chegou num senso, né, num consenso, tá ligado? Num acordo até hoje. E o Scott nunca confirmou oficialmente qual é a interpretação correta. Mas aí vem a parte e todo mundo evita falar. Independente de como ela fez isso, e independente se foi sobrenatural ou físico, ela pode ter condenado de crianças sem querer. E pensa comigo, a intenção dela era muito linda, dar nova vida, uma segunda chance, mas o resultado foi década de tormento dentro de fantasia, sem conseguir descansar, sem conseguir ir embora, presas numa pizzaria perseguindo seguranças inocentes e sendo manipulados por William Afton, e continuou voltando e voltando. Tem uma teoria que circula há anos na comunidade e é devastadora, né? O Eve Iftis Eve Life era a tentativa da Puppet de criar a Happy S, né? Sei lá, mano, Happy S Day. Antes do Happy S Day existir, ela tentou fazer as crianças descansarem em paz. Mas o que ela criou ao invés de paz foi uma prisão diferente. E aí a gente precisou se perguntar e te perguntar: isso é culpa dela? Será que realmente é culpa dela? Ela era apenas uma criança traumatizada com poderes e provavelmente ela mesma não entendia completamente, tentando consertar algo que nunca deveria ter acontecido. Mas o resultado ainda gerou muito sofrimento. E isso nos traz para a questão central desse vídeo. Mas antes eu quero parar no segundinho e falar sobre algo que a maioria dos vídeos sobre a Puppet ignora completamente. Será que ela é sim a personagem mais poderosa de FNAF? E vamos falar sobre o que ela é capaz de fazer, porque isso muda tudo sobre como você vai olhar para ela. E existe uma discussão muito séria da comunidade FNAF sobre quem é o personagem mais poderoso da franquia. E a Puppet sempre aparece nessa conversa. Óbvio, e vai todo mundo colocar o Golden Freddy acima dessa parada por conta e falam que ele tem 2 almas. Sendo que a Puppet tem algo muito foda. Ela transfere almas. Nenhum outro animatrônico da franquia demonstra essa capacidade. Ela mantém consciência e identidade, enquanto outros espíritos apenas enlouquecem. Os animatrônicos ao
longo da série perderam progressivamente qualquer traço e eram em vida. A Puppet não. Ela continua sendo Charlie com objetivos, com memória, com propósito. Ela influencia o Happy Day, né? O Happy Ass Day, o mini-game final de FNAF 3, onde o espírito dela aparece usando uma máscara e distribui bolo de espírito, né, de crianças de Golden Freddy, desencadeando a libertação de todos. Ela orquestra a saída dos outros. Ela persiste além do próprio corpo físico, mesmo sendo capturada dentro do Left em Pizzeria Simulator. O espírito de Charlie continua ativo e presente. Ela sobrevive a incêndios, a destruições há décadas. Mas aí a comunidade divide quando chega numa comparação específica. Ela é mais poderosa que o Golden Freddy? Eu tava falando lá em cima. Golden Freddy, o espírito de Acid, é associado a poderes de perseguição psicológica, a capacidade de aparecer e desaparecer de formas impossíveis de travar o próprio jogo. É um poder de terror absurdo e irracional. A Puppet é tipo um poder completamente diferente, cara. Não adianta, não tem como comparar. É mais frio, mais ao lado. Ela não assombra, ela age com intenção. Mas antes de a gente chegar na pergunta e destrói o argumento de e ela é a mais poderosa, se ela é tão poderosa, como é que ela falhou tantas vezes? Ela falhou em salvar Charlie, falhou em salvar as crianças no Eve, não, é no Eve Gifts e é Eve Life. Porra, caralho, e bagulho difícil, mano. Ficou presa dentro de Left, não conseguiu impedir o William de continuar agindo, e essa mesma contradição entra o poder e ela tem os resultados e ela entrega, e é a chave pra entender quem ela realmente é. Porque eu acho que o poder dela nunca foi feito pra combater, era apenas pra cuidar. E cuidar quando o mundo ao redor está em guerra, às vezes não é o suficiente. E a gente está chegando no final do vídeo, mas calma, ele não terminou ainda, porque a gente vai falar sobre o incêndio final e o descanso da Puppet. FNAF 6 em Pizzeria Simulator, o final de tudo. Harry passou anos planejando esse momento. Ele construiu o Left, um animatrônico criado especificadamente para capturar a Puppet, porque ele sabia que Charlie estaria lá, sempre protegendo, e ela não iria embora por vontade própria enquanto houvesse alguém precisando de proteção. Ela precisava ir buscar, né? Ele precisava ir buscar ela, falei errado. E no discurso final, quando o incêndio começa e Harry fala para todos os espíritos, tem um momento específico e muda completamente de tom. Ele para de falar no plural, ele fala diretamente para ela. Ele diz e sabia que ela voltaria e era da natureza dela proteger os inocentes, e no dia em que ela morreu, ninguém estava lá para levantar ela nos braços, do jeito que ela passou a vida inteira levantando as outras pessoas. Essa linha é uma das mais bonitas e mais tristes de toda a franquia, porque Harry está reconhecendo a tragédia central de Charlie. Ele passou toda a existência dela carregando os outros e nunca teve ninguém para carregá-la. Eu não pude te salvar naquela vez, então deixa eu te salvar agora. E no Happy Ass Day, o minigame do FNAF 3, você vê o espírito dela distribuindo o bolo pro espírito de Golden Freddy, e os balões sobem e as almas vão embora. Mas será que a dela foi junto? Esse é um debate que ainda existe na comunidade. A maioria acredita que sim, e no final do incêndio FNAF 6, Charlie finalmente cansou. Outros apontam para eventos posteriores da franquia e argumentam que a história é mais complicada de ir um final limpo. Eu acredito que ela foi embora, morreu, acabou o Puppet, acabou a porra toda. E o jogo entrega, tipo, eu acho que foi isso, tá bom? Mas o jogo, ele entrega emocionalmente outro tipo de coisa, tá ligado? Ele entrega um fechamento muito emocional. Uma menina que morreu tentando proteger e passou décadas tentando consertar o que um adulto destruiu, e cujo pai, e não conseguiu salvá-la da primeira vez, montou um plano inteiro só pra ela pudesse finalmente ir embora. E a gente tem o final mais filosófico da toda a franquia de FNAF. Então, o verdadeiro demônio de FNAF, a resposta é fácil, é o William Afton. Sempre foi o William Afton. Ele matou, manipulou, voltou da morte por pura teimosia em fazer todo o mal. Mas eu acho que a história de FNAF está tentando falar algo sobre maior do que um vilão. Talvez o maior monstro não tenha sido uma pessoa, talvez tenha sido um ciclo, o sofrimento e se perpétua, né? A dor, e quando não é curada, não desaparece. Ela não encontra novos corpos, novas formas, novas fantasias para habitar. O William criou o sofrimento, mas o sofrimento continuou muito depois de William. E a Puppet ficou no meio disso, tentando consertar com as ferramentas
e uma criança assombrada tem, tentando segurar uma barragem com as próprias mãos. E sabe o que me pega mais nisso tudo? Ela foi criada por um pai e amava e iria protegê-la. Ela morreu antes que essa proteção chegasse. E antes, né, então ela passou toda a existência dela fazendo pelos outros exatamente o que ninguém fez por ela, tentando estar lá quando as pessoas precisassem. Isso não é um demônio, cara, é uma criança e nunca parou de tentar. E talvez a coisa mais assustadora de FNAF não seja o William Afton, nem os animatrônicos no corredor escuro, mentira, essa porra assim, nem o jumpscare e faz você jogar o controle, é sim, mas eu vou ter que botar essa porra no roteiro, vou ter que falar. Talvez seja perceber que o personagem mais bondoso de toda a franquia passou décadas preso dentro de uma caixa de presentes, em silêncio, enquanto todo mundo ia embora. E ela ficou esperando, protegendo, porque era o único jeito e ela sabia de existir. Mas me fala nos comentários, pra você a Puppet conseguiu descansar de verdade no final ou ela ainda tá em algum lugar esperando pra levantar o hino de braços? Enfim, pessoas, esse foi o vídeo. Eu só quis trazer um pouco e falar um pouco da Puppet, porque eu acho a Puppet uma puta de uma personagem, um puta de um animatrônico. Ela é a personagem que eu mais tenho medo, como vocês podem ver, né, no vídeo aí, tá ligado? Tomando susto da minha irmã. Entendeu? Tipo, cara, eu acho um absurdo, mano, como a Puppet ela é escrita, muito bem escrita, como ela é introduzida nos jogos, como ela aparece no minigame. Eu acho ela muito foda. Então eu quis trazer um pouco dessa minha visão que eu tenho sobre a Puppet, sobre as coisas que acontecem, tá ligado? As teorias e um pouco mais, tá ligado? Entrar um pouco mais fundo, uma parte mais filosófica, mais emocional da personagem. Enfim, rapaziada, foi só isso. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Valeu e tchau!